Fala galera, beleza? Diego Quintanilha, mais uma vez aqui pra você, mais um vídeo bacana. Antes de começar o conteúdo, não se esqueça, se inscreva no canal, pessoal. Deixe seu like, seus comentários, tudo isso é bastante importante, tá bom, gente? Hoje é o seguinte, o tema que eu vou estar trazendo aqui pra você é sobre o pastor Silas Malafaia defender o deputado Daniel Silveira. É isso mesmo. Pastor Silas Malafaia defendendo o deputado Daniel Silveira, ele que faz questão, né, pessoal, de defender esse grupo da bancada evangélica. Eu que desde já falo para você, a pior bancada que existe, não querendo perseguir só os evangélicos, pessoal, existe corrupção e maldade em todas as bancadas praticamente. Mas eu digo claramente, na minha opinião, a bancada evangélica é a pior bancada que existe, vergonhosa, desastrosa, em tudo, em tudo. Então é o seguinte, pastor Silas Malafaia faz questão de defender aquilo que é errado e aquilo que realmente traz para o interesse dele. Malafaia que por muitas vezes já esteve do lado, né, pessoal, do Lula, da Dilma, do Michel Temer, do Eduardo Cunha. Alô, Eduardo Cunha, seu grande amigo Silas Malafaia, ele, né, que se relacionava assim com Eduardo Cunha. Você pode pegar diversos vídeos, fotos, você vai ver que o Silas Malafaia sempre fez questão de se relacionar com Eduardo Cunha também, e outros aí, né, Pezão também, né, levou o Pezão na igreja dele, colocou lá no palco que ele chama de altar, colocou o Pezão. Então Silas Malafaia só defende de fato aquilo que é errado, só fala besteira, asneira, é um cara homofóbico, é um cara que nem o sobrinho dele suporta, talvez nem outras pessoas da família dele consigam suportar o Silas Malafaia. É realmente um cara difícil. E ele faz questão de defender um Daniel Silveira. Para quem não lembra, pessoal, Daniel Silveira, de repente você é de esquerda ou de direita, de centro, isso não importa. O que importa é que eu vou falar agora da atitude do pastor Silas Malafaia e do Daniel Silveira. Daniel Silveira é aquele homem que ficou conhecido como quebra-placa da Marielle, né, pessoal? Ficou famoso por ter essa atitude onde o pessoal queria, né, que fizesse uma homenagem para ela, independente se fizesse ou não. Ele, como um machão, ele faz questão de ter aquele estereótipo de um homem forte, de um homem grosseiro, que fala firme, e chegou lá em cima, quebrou a placa lá da Marielle numa atitude totalmente grosseira, numa atitude que eu acho que não é democrática, e não é dessa forma que ele iria conseguiria refutar aquele grupo. Mas o grupo do Bolsonaro bateu palma, aplaudiu, e o Silas Malafaia defende ele até hoje. Ele que em vários de seus vídeos, Daniel Silveira diz que ele pede por ele teria a volta do AI-5, né, pessoal? O AI-5, para quem não sabe, vou até ler aqui também, ó. Às vezes a gente não consegue gravar tudo. Aí tem aqui a minha cola, ó. Para quem não sabe, ó, esse ato dava as seguintes prerrogativas ao presidente da República da época. Lembrando, pessoal, o AI-5 é uma norma legal instituída pelo governo militar, que estabelecia as prerrogativas para que os militares pudessem perseguir os opositores do seu regime. Bastante democrático, né? Aquilo que o Daniel Silveira defende, que o Malafaia faz questão de dizer, não, ele não está errado, porque o pessoal lá não é democrático também e quer vencer uma ditadura com outra pior, né? Malafaia é bem a característica do Silas Malafaia, esse autoritarismo e essa maluquice, né, Silas Malafaia? Você que é psicólogo e já foi até caçado a sua carteirinha de psicólogo também, né? Esse ato dava as seguintes prerrogativas ao presidente da República da época. Ouve isso, pessoal. Fechar o Congresso Nacional, assim como as Assembleias Legislativas Estaduais e as Câmaras dos Vereadores Municipais, onde o próprio Daniel Silveira foi eleito pelo voto direto. Daniel Silveira conseguiu se eleger deputado e ele querendo vir de contra aquilo mesmo que ele necessita para estar no poder. Olha que cara, que raciocínio inteligente desse Daniel Silveira, e o apoio do pastor aí, do grande pastor e homem de Deus, que o homem de Deus não tem nada, é homofóbico toda a vida,
Silas Malafaia. Silas Malafaia, você que em uma entrevista a Marília Gabriela, você fez questão de dizer que você amava os homossexuais como ama bandido, como ama matador. Você compara uma escolha de alguém gostar de uma pessoa do mesmo sexo como se fosse um crime. Que mais atitude homofóbica e preconceituosa você diz, isso está no teu inconsciente. Você é esse cara. Seu sobrinho sabe disso, sua família, todas as pessoas, até da sua igreja sabe disso. Continuando aqui, voltando a falar do AI-5, caçar mandatos políticos de deputados, senadores e vereadores. Caçaria qual mandato, pessoal? Aqueles que discordassem. Numa democracia tem gente que pensa de uma forma, tem gente que pensa de outra. Se não existir um Estado democrático de direito, pessoal, talvez eu não poderia nem estar gravando um vídeo como esse. E o senhor Silas Malafaia quer defender um homem como Daniel Silveira, que acredita nisso aqui. Mas Silas Malafaia defende o quê, né? Defende muita coisa que, na verdade, agride o ser humano, né? Suspender os direitos políticos de cidadãos. Decretar estado de sítio sem necessidade de aprovação do legislativo. Apreender recurso de cidadãos. Além de, por meio do AI-5, decretava-se também proibição direta de habeas corpus aqueles que fossem acusados de cometer crimes políticos. Desobrigação do governo de ter que explicar à justiça qualquer ação realizada com base no AI-5. Desobrigação do governo de ter que explicar à justiça qualquer ação realizada. Por quê? Porque eles iam cometer atitudes arbitrárias. É por isso que nessa época eles caçavam também os jornalistas. Aqueles que queriam tirar foto, gravar o que os militares estavam falando. Por quê? Porque os jornalistas atrapalhavam toda aquela bagunça, aquelas ideias do que eles queriam fazer, o que escondido. Aonde isso é algo de interesse, não digo do público, mas é algo de interesse público. O que um governo está fazendo, o governo militar, o presidente Bolsonaro, o Lula fez a Dilma e outro presidente vai fazer posteriormente, nós como cidadão, eu como cidadão, você como cidadão, é direito nosso saber de interesse público do que está acontecendo. Isso é uma democracia, não pode fazer algo escondido. E o AI-5, esse regime do AI-5, tirava, trazia uma desobrigação, não era mais obrigado o governo ter que explicar à justiça qualquer ação realizada, porque estava baseada no AI-5 e era como se o governo fosse totalmente soberano, a lei fosse o próprio governo, eles ali fossem um deus. Olha essa prática. Tem gente que defende isso até hoje, pessoal. Tem gente que defende tudo isso e acredita que isso vai trazer melhoria para o nosso país. O que é errado, tá, gente? Independente do governo passado, do governo atual, do governo que vai entrar. Agora o pastor Silas Malafaia defende esse cara que é a favor dessas ideologias. Um cara que tem uma característica sociopata ou psicopata e muito narcisista, muito parecida com a característica do senhor Silas Malafaia, que também é um cara que tem uma característica muito narcisista, controlador, que tem a maioria desses pastores. Então, pastor Silas Malafaia, o senhor defende o deputado Daniel Silveira com base em quê? O Congresso é uma ditadura e por isso essas ideias do Daniel Silveira elas devem ser estabelecidas, eu apoio, porque a Câmara é uma ditadura, porque o presidente é um ditador, nós temos que acabar e apoiar esse regime do AI-5. É isso, homofóbico, o senhor Silas Malafaia, que compara homossexuais a criminosos. Essa bancada evangélica, esse grupo aí, pessoal, vai cair. Vai cair nem em nome de Deus, não, porque eu não acredito dessa forma, não é esse pensamento, não, e o vídeo não tem esse objetivo. Vai cair essa hipocrisia, senhor Silas Malafaia. E quando é investigado também, né,
senhor Silas. O senhor que, quando é investigado, o senhor roda a baiana, né? Como se fosse o perfeito, como se não falasse besteira nenhuma, como se não tivesse envolvimento. Pesquise Eduardo Cunha, Michel Temer, deputados da bancada evangélica, o outro pastor que foi candidato a senador que não está vindo ao nome agora, grupo das Assembleias de Deus. Malafaia sempre teve esse interesse, né? De ser narcisista, de dominar, de manipular e defender no fundo o que é errado. Esses são os valores cristãos que o pastor Silas Malafaia defende, junto com Daniel Silveira e a bancada evangélica. Esse é o grupo aí que você tem que prestar atenção, que pode estar manipulando eu e você. Senhor Silas Malafaia, Daniel Silveira e bancada evangélica, vocês são uma vergonha. Um grande abraço do Diego Quintanilha e até a próxima, gente.